Eu sou o Newton Pabes. E eu sou Esther Kremer. E nós acabamos de presenciar o maior júri da história de Irati, onde que 3 pessoas foram condenados por 5 homicídios na primeira chacina que veio a júri popular aqui na comarca de Irati. Esse foi o júri histórico para o município de Irati, não apenas pela extensão do júri, mas também pela questão das penas desses condenados. Juntos, as penas somam 203 anos de reclusão. Cada um deles separadamente, pegou um valor de pena. O policial Neto, 38 anos, a Franciele, que teve a maior pena, mais de 90 anos, cerca de 92 anos de reclusão, e o Wellington, 73 ou 71 anos por aí de reclusão também. Porém, nesses casos em que ultrapassam os 40 anos, os condenados eles apenas cumprem os 40 anos de prisão, Isso é previsto em Constituição Penal. Nós ouvimos o promotor da justiça aqui da comarca de Irati, Eduardo Rato, também os advogados de defesa dos réus, e acompanhem com a gente agora a entrevista que a gente fez no que finalizou o júri em Irati. Então nós estamos com o doutor Eduardo Rato, que foi o promotor num dos casos mais emblemáticos de Irati, a primeira chacina que vem a júri popular. Doutor, como que é representar a sociedade, representar essa acusação num crime como esse e ainda que envolve um policial militar? Bom, foi um trabalho árduo, desde o nascedouro desse processo. Esse processo, evidentemente, ele não começou nessa semana, ele começou desde a época da conclusão do inquérito, do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, e a partir dali se desenvolveu sempre um trabalho árduo, de apuração do fato, de oitiva de testemunhas, trazendo ao processo todas as provas que entendíamos como relevantes para o esclarecimento do fato. Boa parte delas já haviam sido produzidas na fase de investigação por parte da Polícia Civil local, que teve também um trabalho dedicado e árduo no sentido de esclarecer o fato e possibilitar que o Ministério Público se desincumbisse da sua tarefa como titular da ação penal, instaurando dando a instauração à ação penal, possibilitando a instauração do processo, que culminou nesse julgamento de hoje pelo Tribunal do Júri, que resultou no resultado que os senhores tiveram conhecimento agora há pouco, através da publicação da sentença. Doutor, até hoje, durante as oitivas aqui, durante todo esse processo, todos esses 3 dias, houve muitos depoimentos de testemunhas e algumas delas, inclusive, entrando em contradição, doutor? Isso pode ter sido levado em conta pelo júri, para colocação dessa pena tão alta assim? Veja, a pena, a parte de dosimetria de pena, ela fica a cargo do magistrado. O que o Conselho de Sentença delibera é basicamente no sentido de admitir se aquela pessoa foi o autor daquele fato, e em caso positivo, se ele deve ser condenado ou absolvido, e em caso de condenação são votadas as circunstâncias qualificadoras que o Ministério Público havia apontado na denúncia e que haviam sido reconhecidas na pronúncia. Então, a dosimetria da pena, que passa a ser individualizada em relação a cada réu, ela vai ter como pressuposto aquilo que foi deliberado pelo Conselho de Sentença, em termos de autoria e materialidade do fato, em termos de resultado que foi apresentado pelo Conselho de Sentença, de condenação ou absolvição, e aí a partir dali o juiz faz a individualização da pena, dentro dos limites do Código Penal, a partir do artigo 59 e seguintes, que estão previstos no Código Penal, e resulta aí na fixação da pena final que os senhores tiveram conhecimento na presente data. É a maior pena que o senhor já atuou aqui na cidade ou na sua história? Em Irati, eu acredito que sim. Na história, eu completei ontem 17 anos de Ministério Público e foi uma quantidade de julgamentos muito significativa ao longo dessa trajetória. E eu lhe confesso que nesse momento, talvez até pelo cansaço, eu não consigo rememorar ali para te dar uma posição definitiva se foi a maior pena ou não. Mas aqui em Irati, com certeza. O fato é que foi esse um julgamento mais longo que nós tivemos, pelo menos nos últimos anos, doutor? Exatamente. Eu atuo frente à primeira Promotoria de Justiça de Irati desde o ano de 2016 e desde que assumi as minhas funções aqui na comarca, certamente é o julgamento mais longo. Nós já tivemos outros julgamentos que perduraram 2 dias, onde houve necessidade de se estender por mais de um dia, mas 3 dias eu acredito que tenha sido certamente o julgamento mais longo até então. A Franciele e o Wellington, eles pegaram
penas muito maiores. O Neto já pegou uma pena menor porque foi absolvido de algumas situações. O senhor concordou com esse resultado ou o senhor pretende recorrer da sentença do Neto? A questão de recurso ela ainda vai ser avaliada. Por qual razão? O tribunal do júri ele é regido pela soberania dos vereditos. Então, a decisão do conselho de sentença ela só pode ser modificada em hipóteses excepcionais, não é a regra. A pena, esta sim, ela pode ser objeto de recurso e ser revista em sede recursal. O caso é que a discrepância entre as penas dos 3 réus, nesse caso específico, ela decorreu da decisão do conselho de sentença. Por quê? Porque no caso específico do réu Arnoldo, muito embora o conselho tenha reconhecido por maioria que ele foi o autor dos 5 crimes pelos quais o Ministério Público o denunciou, o absolveu em 3 fatos e o condenou em 2, na forma qualificada. Por outro lado, em relação ao réu Wellington, muito embora o Conselho também tenha admitido a autoria, o condenou em 4 dos fatos, dos 5 que foram descritos, e o absolveu em relação a um deles. A condenação ocorreu em todos eles também na sua forma qualificada. E, por fim, em relação a Franciele, ela recebeu uma condenação por parte do Conselho de Sentença no sentido de admitir-se a autoria dela em relação a todos os fatos e também condená-la em todos os fatos, razão pela qual a pena maior foi a da ré Franciele, em detrimento do réu Wellington, que ficou com uma pena intermediária, e do réu Arnoldo, que foi condenado por 2 crimes de homicídio na forma qualificada, razão pela qual a pena dele ficou ali próximo dos 38 anos, 4 meses e alguns dias de reclusão. O fato de ter uma criança com menos de 1 ano influenciou em todo o processo? Não acredito que tenha sido o fato determinante. Veja, para quem acompanhou a sustentação do Ministério Público, eu acredito que existiam ali elementos probatórios contundentes, inclusive sob o ponto de vista de prova técnica, né, de modo que essa questão da presença de uma criança no local do crime, para fins de condenação ou absolvição, dentro da nossa interpretação, eu acredito que não tenha sido o fator determinante. Ela evidencia, sim, uma gravidade extrema dos comportamentos, né, fora do comum, né, uma chacina por si só já é um comportamento por demais grave, envolvendo uma residência onde havia uma criança de poucos meses de idade. Isso torna o comportamento dotado de contornos ainda mais especiais e, evidentemente, isso acaba se refletindo na dosimetria da pena que fica a cargo do magistrado fazer o cálculo de acordo com os ditames da lei. Para finalizar minha parte, doutor, um júri muito extenso, a gente viu que vocês trabalharam demais, tanto a acusação quanto a defesa, e manter o Conselho de Sentença atento a todos os fatos é uma missão bastante difícil, né, doutor? A missão ela foi bastante difícil, acho que as tuas palavras foram bem colocadas, porque por parte do Ministério Público, veja, é um contexto probatório sempre muito amplo, né, são muitos elementos para avaliar, confrontar. Esse caso em específico, ele era dotado ali de detalhes, né, principalmente na parte pericial. O trabalho da criminalística foi muito bem desenvolvido no momento lá em que houve o isolamento do local a partir da chegada da Polícia Militar e a partir do momento em que a criminalística chegou até lá, eles fizeram um trabalho muito detalhado. No sentido de colher os vestígios, de colher as amostras de sangue, né, e de todos aqueles sinais visíveis que foram deixados pela infração penal, e isso acabou produzindo um laudo de exame de local extenso, rico em detalhes e que também demanda um trabalho muito atento da nossa parte, né? Nós tomamos um cuidado, além de tudo aquilo que já trabalhamos em outros processos, eu acredito que nesse houve ainda uma atenção redobrada pela riqueza de detalhes que foi apresentada nesse exame de local e que culminou, diga-se de passagem, com o esclarecimento da autoria dos fatos, porque o trabalho da polícia científica nesse caso foi muito criterioso, muito minucioso e foi absolutamente determinante para que se pudesse chegar a exames periciais conclusivos e que culminaram em trazer ao Ministério Público elementos sólidos para aquilo que foi sustentado em plenário. Dr. Fabrício Matos Lucena, também defendendo aqui um dos réus nessa noite, né, como é que o senhor avalia essa pena que foi aplicada, né, para todos os réus aqui, inclusive,
né, uma das penas mais altas que nós tivemos aí nos últimos anos aqui no júri, doutor. Como é que o senhor avalia isso? Então, inicialmente, né, o nosso cliente tinha sido acusado de 5 homicídios, né? Ele foi absolvido em 3 deles e sendo condenado em 2. Então, a pena dele ficou em 38 anos, né? As demais penas é até antiético eu comentar, porque são outros colegas advogados. Então, o nosso cliente, a gente conseguiu aí 3 absolvições, uma das qualificadoras caíram. Então, a gente entende assim, o Conselho de Sentença é soberano, né? A gente tem que... nós lutamos um bom combate, né? Fizemos o que podíamos e eles decidiram assim, 3 absolvições, 2 condenações, e agora o nosso cliente já manifestou o desejo de recorrer. Nós vamos, claro que foi um júri de 3 dias, onde estamos todos muito desgastados. Nós precisamos de um tempo, até segunda-feira, pelo menos, para nós respirarmos e vermos o recurso, qual tipo de recurso. Mas, satisfeito não, mas a gente recebe o resultado de maneira positiva, porque, enfim, houveram 3 absolvições. Doutora Elisa, este foi um júri emblemático para Irati, porque vocês acabaram defendendo um policial militar. Não no uso da farda, mas fora desse uso, ele foi acusado desse crime. Qual que é o peso de fazer essa defesa perante a sociedade? Foi muito desafiador, porque nós acreditamos desde o início no que ele nos trouxe. Isso foi defendido aqui veementemente por nós, pela nossa equipe. Nós entendemos que o Neto foi representado, né? Nós passamos para o Conselho de Sentença representando o desejo dele, que era pela absolvição, né? E foi muito difícil, uma vez que a gente sabe que um crime, né, em fatos dessa natureza, a mídia, ela também contamina, né, as pessoas que vão julgar. Quando nós entramos aqui, nós já entramos com forte peso, né? Então, conseguir 3 absolvições, nós entendemos que foi uma vitória. Não é, como o Dr. Fabrício falou, o que nós desejávamos. Nós desejávamos que hoje o policial Neto, em razão de todo o histórico dele, em razão de tudo que foi demonstrado aqui para o Conselho de Sentença, ele saísse pela porta da frente. Esse foi o nosso pedido, né? O Conselho de Sentença entendeu que por duas situações do homicídio ele deveria ser condenado. E agora, então, cabe a nós entendermos e recorrermos, né? Nós faremos o que o nosso cliente desejar que seja feito daqui para frente. Durante o processo, vocês usaram alguns subterfúgios diferentes, por exemplo, um vídeo, né, que mostrou alguns momentos da vida do réu para tentar sensibilizar o jurado. Vocês acham que isso foi positivo? A nossa intenção sempre foi aqui mostrar, tanto para o Conselho de Sentença quanto para a sociedade, a inocência do Neto. Ele existia uma história por trás desses fatos, né? Nós comentamos isso, inclusive, né? Naquela data, infelizmente, 5 pessoas faleceram, e infelizmente a vida do Neto também acabou, de certa forma, terminando, né, com uma acusação que, ao ver da defesa, não deveria ter sido julgada dessa forma, mas é como nós falamos, né? Daqui para frente, agora, nós começamos uma outra etapa. 3 dias, vocês falaram que estão cansados, também o Conselho de Sentença, que tem que prestar atenção em todos os fatos, chega no momento que exaure as forças. Vocês acreditam que isso é um fato que influencia na decisão final do júri? Penso que não. Penso que é sempre pior para a defesa e para a acusação. Porque a gente brincava, meu falecido pai era advogado, e eu sempre digo isso para as doutoras, que nós fazemos júri 3 vezes. Nós fizemos um dia antes, quando é de um dia, e um dia depois. Ou seja, hoje à noite a gente vai deitar na cama e vai pensar, puxa, se eu tivesse, se tivesse. Os jurados ficaram no hotel. É claro que é muito difícil. Um júri desse com, imagino eu, 15 horas de depoimentos, com 1.000 e tantos volumes. 1.500 movimentações. Uma sentença de pronúncia de 680 laudas. Estudar tudo isso é muito difícil. E aí todo dia você tinha que ficar relembrando e buscando. Ontem mesmo, depois daqui, nós fomos e ficamos até as 3 da manhã trabalhando ainda neste processo para poder fazer o julgamento. Então, todo mundo estava cansado, mas todo mundo batalhou e trabalhou, os jurados trabalharam, o juiz trabalhou, o promotor, as defesas, em busca do resultado.
Final de mais um júri, né, agora envolvendo o caso da chacina, né, de 2022, né, que vitimou 5 pessoas na Vila São João, ao lado aqui do Dr. José, também do Dr. Diego, né, da doutora Isis, né, que foram os advogados, né, de defesa, né, dos réus nessa noite também. Dr. José, né, como é que o senhor avalia, né, esse julgamento? E a gente até estava conversando em off que é a respeito das penas, né, são umas penas das mais altas que a gente viu aqui, né, hoje também, né, nesses últimos anos aqui na Justiça de Irati, doutor. Boa noite. Boa noite. Primeiro cumprimentar, né, o juiz da comarca que deu todo o suporte para que o júri saísse dentro das conformidades como as coisas têm que ser, né. Respeitamos aí o conselho de sentença que representa a sociedade iratiense, mas nós iremos recorrer não só pela questão valorativa da pena da Franciele, como do Elinho, mas porque realmente eles são inocentes nesse caso, né? A Franciele não tinha uma prova contundente contra ela, apenas uma foto dela dirigindo o veículo da família, então nós vamos recorrer. Respeitamos a decisão, mas vamos recorrer do resultado hoje aqui. Doutor José, o que você acha que levou a esse resultado final? O que poderia ser comprovado mais? Como sensibilizar mais jurados para que não fosse esse o resultado? Olha, a gente combateu as provas que existem nos autos, né? O que pode ter levado uma comoção, até porque a votação é secreta, a gente não vai falar aqui, mas os resultados foram apertados, né? Tanto que o Elinho foi absolvido de um caso, que não foram condenados na totalidade, houve absolvições. Então, assim, os pontos que comovem, porque lá tinha uma criança envolvida nessa situação, e essas coisas às vezes acabam sensibilizando negativamente, e a gente respeita, mas vai recorrer, porque isso não é o ponto principal, né? O ponto mesmo é a comprovação da autoria, se foi ou não foi, né? Doutor Diego, é importante também ressaltar que foi até citado, né, durante os depoimentos, durante aqui as oitivas, né, o fato, né, de uma das réis ter tido um relacionamento, né, digamos assim, com uma das vítimas. Isso pode ser uma atenuante, de repente, doutor, para alguma pena? Isso pode ser usado como recurso? Na verdade foi debatido o fato da Franciele, em tese, ter tido um relacionamento anterior com uma das vítimas, mas a defesa acredita que isso não pode suportar um aumento ou uma diminuição de pena nesse sentido, né? Até como bem exemplificou o Dr. José, a gente respeita a decisão do júri, é uma decisão soberana, né? Porém, a defesa entende que há vários casos de recurso nesse sentido. Doutora Isis, você acredita que a questão de haver uma criança com menos de 1 ano na cena do crime, pode ser isso que tenha elevado as penas que foram aplicadas aos réus, que vocês defenderam? Pode ser, sim, mas não deve se levar só isso em conta, né? Foi uma questão que se comoveu a cidade toda, mas, como bem os meus colegas falaram, foram elementos que não foram apreciados dentro dos autos, né? Tem elementos que ainda podem surgir situações novas, as penas não são definitivas, tem possibilidades de recurso, tem várias questões que podem ser arguidas aí em defesa dos réus. É o primeiro júri que vocês fazem, que vocês atuam, que tem uma penalidade aplicada tão alta assim, doutor? Com certeza. Eu acho que a situação da Franciele é uma sentença histórica. Irati, acredito, muito elevada, muito injusto, mas como é levantado, o Conselho de Sentença tem esse poder, o Dr. Dalbert tem um pensamento, acredito que uma mão até meio pesada, né, uma crítica que nós vamos exercer através do recurso para que seja enquadrado, mas sou muito sincero em falar para a imprensa, eu acredito muito aí num novo júri, ficou muito confuso. Achei muito confuso, existem situações que a sociedade absolveu, tem situações que a sociedade aí condenou, né? Foi bem complexa a votação, porque você vê, já foram vários quesitos. Então, assim, estamos apostando aí numa possibilidade de um novo júri.